Mas queria saber de você como é que fica essa sensação aí de um time de Dado Cavalcante, que está ainda chegando, né, num time ideal, está muito no início de temporada ainda, ele participando aí da montagem do elenco, ele que chegou no ano passado com o Náutico em queda livre, e agora conseguindo participar mais ativamente da formação do elenco para conseguir um acesso, né, e conseguir esse título do estadual. Como é que você viu esse jogo contra o Retrô e esse gol no finalzinho? Boa noite, Ju, Cauê, Relógio, a turma que está acompanhando aqui. Acho que tem mais alguém aí nos bastidores, né, nos trabalhos técnicos. Sempre Mas, tem. um abraço para todo mundo. Hoje, a live eu vou me inspirar no nosso amigo Fred Figueiredo para ser fire, porque é difícil fazer isso, porque o Náutico tomou o gol aos 47, 48 do segundo tempo, mas eu acho que hoje merece ser um pouco fire desse empate. O Náutico estava vencendo, indo para a vice-liderança, empatando em pontos. O Sport caiu para o terceiro lugar, o Retrô volta para a liderança. Mas foi um jogo que o Náutico, mais uma vez, mostrou alguns bons aspectos coletivos, e aí é muito mérito de Dado Cavalcante, e num dia que algumas peças individuais não renderam, que aí eu acho que talvez tenha sido um ponto aí de evolução e maturidade importante para o Náutico, num jogo que, dos 5 que o Náutico fez esse ano, foram 5, foram 6 hoje, né, com o jogo do Retrô, foi o segundo jogo difícil, assim, né? Teve o clássico contra o Santa, que foi no Arruda também. Hoje o Retrô, os outros de um nível mais baixo. O jogo do Atlético de Alagoas também foi complicado, mas aí acho que até um pouco num patamar menor. Mas hoje o Náutico faz um jogo interessante dentro do adversário que foi para cima o tempo todo, buscou o gol, e o Náutico começou bem o jogo, né? O Náutico faz 1-0 num pênalti no segundo tempo, mas no primeiro tempo foram 2 pênaltis não marcados para o Náutico. E assim, o primeiro pênalti não marcado foi um absurdo. Assim. Foi logo no início do jogo. Júlio saiu na cara do goleiro, driblou, deu um belo drible no zagueiro do Retrô e foi empurrado, né, nas costas. Assim, não tinha dúvida nenhuma que foi pênalti e o árbitro não marcou. O Náutico bem no jogo, tem esse pênalti não marcado. Acho que por volta de 20 e 25 teve o segundo pênalti no cruzamento, que a bola bate no braço ali do jogador do Retrô. Eu fiquei na dúvida inicialmente, mas depois revendo o lance, a bola bate, dá para ver que o braço do jogador do Retrô vai para trás, então que é a pancada. Essa foto aí, Ju, é do lance do pênalti de Júlio. Assim. Pela foto já dá para ver que tem um empurrão, né? Obviamente que a foto muitas vezes pode enganar, mas eu acho que registra bem o que foi o primeiro pênalti aí de Júlio. O braço do jogador do Retrô tá nas costas de Júlio, empurrando, né? Ele tava já na cara do goleiro Jean. Mas aí o Náutico, no primeiro tempo, né, nos primeiros 25 minutos, bem, teve esses 2 lances aí que o árbitro não marcou pênalti. Depois o Retrô se equilibrou, foi melhor, criou chance, e aí apareceu o Wagner, fazendo 2 grandes defesas em momentos importantes. Então, no primeiro tempo, teve uma alternância de domínio, né, o Náutico começando melhor, depois o Retrô terminando melhor o primeiro tempo. Mas, de uma forma natural, isso acontecer, porque o Retrô é um time aqui em Pernambuco que está fazendo um grande investimento, fez grandes contratações, e eu acredito que tem a folha até maior do que o Náutico. Então, não é nenhum absurdo isso acontecer. No segundo Valber, e tempo, até um adendo em cima, desculpa interromper, até um adendo para complementar o que tu falasse, que corrobora muito nisso, é que enquanto o Dado só tem 3 jogadores do ano passado, né, praticamente no time de hoje, Souza, Anilson e Júlio, que não era nem aproveitado, né, praticamente no ano passado, o time do outro lado, o Retrô, Dico, ele só tem 2 modificações em relação ao time dele do ano passado. Só o Maek, que saiu lateral esquerdo, entrou João Vitor, e o volante Ratinho, que hoje é titular, estava no Botafogo da Paraíba ano passado. Então, é uma diferença muito grande, sobretudo para início de temporada, quando você consegue ter um time praticamente completo, que carrega da última temporada, e o outro está começando praticamente do zero essa montagem para o ano todo. Só uma informaçãozinha aqui antes de Clauber concluir. Encerrado o jogo entre Jacobinense e Bahia, Bahia perde a primeira no estadual, perde a segunda partida seguida na temporada, porque perdeu para o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, perdeu agora também para o Jacobinense por 1-0 também, o gol foi de pênalti. E o próximo jogo é Bavi. Clima bom, né, pro Bavi, né? Pois é só isso, mas enfim, isso aí é trabalho para Pedro Números Pereira, que daqui a pouquinho está chegando aqui. Clauber?
Por favor, continue. E complementando o que o Cauê falou, ainda tem a questão da reformulação, né, que o Náutico está passando, gigante, e ainda tem a questão da qualidade do banco de reservas, né? O Náutico não tem uma qualidade no banco de reservas grande, e o jogador que fez o gol hoje no Retrô Albano, o Cauê, acho que conhece bem, o jogador podia estar no Santa Cruz do Náutico tranquilamente, mas tranquilamente. De titular, inclusive, até, viu? Exatamente. Se duvidar, até titular. E estava no banco hoje e fez o gol, né, do empate no final do jogo. Então, assim, dá para ver a qualidade do elenco que o Retrô montou. E aí, no segundo tempo, o Náutico faz o gol num pênalti, que aí ele não tinha como não marcar no início do segundo tempo. O Polvilheiro foi disputar a bola, ganhou a bola na velocidade, e o jogador do Retrô vai chutar a bola, chega atrasado e chuta o Polvilheiro. O Náutico faz 1-0 com o Souza, uma bela cobrança de pênalti. E aí, com 1-0, o Náutico passa a administrar o jogo em certo momento de forma inteligente, trocando passes, chegando algumas vezes no ataque. O Retrô também atacando, o Dico começou a fazer substituições. Quando o Náutico faz as substituições, né, quando o Dado Cavalcante faz as substituições, naturalmente o time perde qualidade. Matheus Cocô entrou no lugar de Juan Galto, o Divan entrou no lugar de Diego Ferreira, e Nilson para a lateral direita, Caião entrou no lugar de Júlio, ainda teve Natan no lugar de Souza também, Gabriel Santiago também, que pertence ao Vitória, né, que entrou, e o time caiu de qualidade, até pelas características também do jogador, né? Talvez o time precisasse mais de marcação e não tinha esse jogador de marcação. Natan e Matheus Cocão foram os volantes que terminaram o jogo, são jogadores mais segundo volante, e inclusive o gol do Retrô sai num vacilo deles ali, porque em vez de estar na entrada da área, o time todo do Náutico, na verdade, estava dentro da área, né? E aí tem uma jogada pela lateral esquerda do Retrô, que o cruzamento para trás, e o Albano, né, faz o gol no chute da entrada da área. Que Wagner, o goleiro do Náutico, tocou na bola, não foi uma falha, mas talvez fosse defensável, mas foi até eu diria que foi justo até pelo que o Retrô apresentou num jogo equilibrado. Como eu disse, o Náutico estava administrando o resultado bem em parte do jogo, mas com as substituições caiu de rendimento, acabou recuando demais, não tinha um jogador para segurar muito a bola, teve muitos problemas para segurar essa bola, era Polvilheiro que segurava a bola na linha de escanteio, talvez era melhor trocar passes, buscar alternativas de tirar um pouco a marcação do Retrô da zona de conforto, e o Náutico não conseguiu fazer isso. Então, recuou demais, mas assim, eu acho até de forma natural, também não dá para condenar muito não, porque acontecia muito também nas últimas temporadas o Náutico ir todo para cima com o Hélio dos Anjos e tomar gol também. Então, as duas estratégias dão errado. No caso de hoje, foi um recuo e um vacilo coletivo ali, principalmente esses dois jogadores que eram para estar na cabeça da área, que não marcaram bem, e o Retrô faz o gol. Então, passei nessa análise do jogo, nesse resumo do jogo, para dizer que o Náutico hoje, coletivamente, mais uma vez, foi bem e com peças importantes que não foram bem. O Náutico hoje, Anilson é um jogador que vem muito mal, falhou muito hoje. Hoje ele teve muito trabalho com o Matheus Serafim, um jogador que toda hora falhou. Os principais ataques do Retrô foram em cima de Anilson. Então, o jogador hoje é o jogo do tipo que ele para perder posição. Esse é um ponto sempre negativo do time. Mas dois jogadores que estavam vindo bem e não jogaram bem hoje foram o Souza e Matheus Carvalho. Souza, apesar do gol de pênalti. E Matheus Carvalho já não tinha ido bem contra o Atlético de Alagoinhas, hoje mais uma vez não foi bem, e Souza também. Então o Náutico ficou sem meio campo, né? Principalmente nesse setor de criação. Então o Náutico teve problemas individuais ali, pelo menos 3 peças, e essa dificuldade fez com que o Náutico não fizesse até um jogo melhor contra o Retrô, que é um bom adversário do Campeonato Pernambucano. Então assim, 3 peças, 2 sendo muito importantes, não vão bem, e ainda assim o Náutico faz um jogo de igual para igual com o Retrô, sendo melhor em alguns momentos, tendo 2 pênaltis não marcados. Então eu acho que é um jogo que dá para fazer mais elogios do que críticas na parte coletiva. Eu acho que, e aí muito mérito de Dado Cavalcante, obviamente, né? E também, obviamente, o time tem problemas no banco de reservas e acaba pesando isso. Então, acho que o Náutico, a sensação, pelo menos para mim, passa que o Náutico falta pouco para o Náutico ter um encaixe ideal. Falta mais um zagueiro, Anilson tem que sair do time, aí pode ser Paulo Miranda, né? Mas que ele vai precisar de um tempo para encaixar, para ficar melhor fisicamente. Talvez mais um jogador no meio campo. Mangabeira hoje não foi bem, próprio Souza, mas assim, Souza e Matheus Carvalho acho que não saem do time, e mais um atacante, né? Que aí talvez seja o Resto Tossato para jogar pelo lado do campo ali, e talvez até para dar um pouco de folga para Souza. Talvez 2 ou 3 peças o time entre no encaixe ideal, mas ainda faltando essas peças, o time já mostra a evolução, né? O 6º jogo,
perdeu apenas para o Central, tem 3 vitórias e 2 empates. Hoje é um adversário difícil, fez um jogo de igual para igual. Podia ter vencido, um vacilo no final, teve esses pênaltis que a diretoria também está reclamando muito, mas acho que no final, pelo que as duas equipes mostraram, é um resultado justo, acho, pela produção das duas equipes. Mas para o Náutico, obviamente, fica a sensação mais amarga pelo golzinho no final, né? Mas eu acho que o torcedor do Náutico hoje tem que estar muito mais esperançoso do que puto da vida porque ele tomou um gol no final. E se a gente pegar, na montagem do elenco do Náutico, o torcedor estava desesperado, assim, dizendo que era a Série D, que ia cair para a Série A2 do Pernambucano, e a campanha do Náutico está bem longe disso. O Náutico está em terceiro lugar, podia ter terminado hoje a rodada na vice-liderança, mas está ali, brigando por uma vaga direto na semifinal do Pernambucano. Então mostra um trabalho de Dado Cavalcante e da diretoria de futebol na montagem desse elenco. Ainda falta peça, né? Vai chegar Jael amanhã para reforçar o elenco. Assim, é um jogador que eu tenho muitas ressalvas, mas hoje o Náutico também precisa de quantidade. Hoje, quando o Júlio saiu, que era o centroavante, entrou o Caion, que não tem essa característica. Talvez Jael hoje em campo podia ser importante para segurar a bola no ataque, fazer um pouco de catimba pela experiência. Não ia precisar fazer um gol, mas só com experiência e segurar a bola no ataque, o Náutico não conseguiu muito, já ajudaria muito, e faltou esse jogador. Então, muitas vezes é nem questão de qualidade, é muito mais de quantidade também. Mas eu acho que hoje o Náutico, apesar do impacto do gol no final, dessa frustração, o Náutico evoluiu um pouquinho e fez um jogo que o torcedor já cria um pouco mais de confiança para esse time, para a sequência da temporada, que é um time que não vai vender baratos resultados. Vai ter em breve um clássico contra o Sport, dia 11, tem outro jogo, Copa do Nordeste contra o CRB. Então, assim, o torcedor que estava entregando os pontos da temporada já vê que, pô, a gente está tendo um time competitivo, novo, todo reformulado, está no 6º jogo da temporada e que já é um time competitivo. Então, acho que é isso que o torcedor, principalmente, tem que valorizar mais do que até esse gol no final, que deixa a frustração, claro, mas tem mais aspectos, talvez, positivos do que negativos, apesar desse empate hoje. Eu até entendo, né, o torcedor que tá meio na bronca, né, com o Murilo Tinoco que tá aqui no chat dizendo assim, pô, comemorando empatar com o Retrô, era para estar na liderança hoje. Mas é isso que eu ia dizer, eu entendo perfeitamente sua análise, Cláudio, porque assim, quando você vê um jogo que é um pouco mais parelho, e você tem a perspectiva de que Dado Cavalcante não tá com o elenco ainda que ele gostaria, com os jogadores na fase de entrosamento que ele gostaria, e com problemas também para sanar, com muitos jogos em sequência também, problemas com a arbitragem, inclusive, não é o pior dos cenários, né? É isso que você está querendo dizer. Exatamente, não é comemorar, assim, e assim, o Náutico não iria para a liderança porque o Sport fez 6-1 ontem, né? Então, o saldo de gols, o Sport seria o líder, o Náutico vice-líder pelo saldo de gols. Mas observar de que, tipo, é um time em reformulação. O Cauê citou bem aí das mudanças do elenco do Náutico do Retrô. O Náutico saíram 30 jogadores, chegaram 14, vai chegar o 15º amanhã. Então, assim, agora que as coisas estão se encaixando. Então, e o Retrô também tem muito mais tempo de preparação, né? Um time que se apresentou ainda em novembro, o Náutico se representou em dezembro. Então, é um time em formação com um time que já está mais pronto e que é um time que fez um investimento alto. Tanto jogador como o Luizinho, que passou aí no Bahia, jogou aqui no Santa Cruz, o volante Rômulo também, Albano, que a gente falou agora, né? Eu só quero falar Alano, o nome do jogador, mas é Albano. Enfim, fez alguns investimentos pesados o Retro fez, que jogadores que poderiam jogar no Náutico e Santa Cruz tranquilamente. Então, assim, não é questão de comemorar, é analisar o jogo e que ver que um empate desse gol não é para ter desespero, não. Não é para comemorar, mas também não é para ter desespero. É observar os aspectos positivos, alguns aspectos negativos que tiveram também, alguns pontos, a falha no gol, a falha coletiva, que para mim acho que foi a primeira grande falha coletiva do Náutico na temporada. Algumas peças individuais que já precisam ser trocadas, como o Manilson, que acho que se o Odivan não tiver condições, o Odivan até entrou no segundo tempo, mas se ele não tiver condições de jogar no lugar de Anilson, é porque, meu amigo, ele tem condição de jogar em nenhum momento, porque Anilson é o pior jogador do Náutico na temporada. Então, hoje, como eu disse, foi um jogo hoje para Anilson perder posição. Não sei se isso vai acontecer no próximo jogo, mas deveria acontecer. Então, dentro do copo meio cheio, copo meio vazio, os aspectos positivos e negativos, eu acho que tiveram mais positivos do que negativos nesse processo de reformulação que o Náutico está passando. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Acho que é um jogo que o Náutico, o torcedor vê que tem um time competitivo hoje e para ter calma também de que as coisas estão se encaixando a cada jogo. Cauê, quero te ouvir.
Tem muito disso. O torcedor chora muito porque hoje uma vitória, que estava teoricamente nas mãos, daria essa gordurinha que o Náutico precisa até para ter tempo de trabalho, né? Até para poder ter um empate ali, uma derrota aqui, acolá. Porque dado precisa. É evidente que o Náutico não vai, e o torcedor do Náutico tem que entender isso, o Náutico não vai sair ganhando para todo mundo. Porque a dificuldade do Náutico é grande. Foi um caminhão de jogadores que chegou. É um treinador tentando entender. É um clube em um outro cenário de patamar financeiro. Então é algo que é uma transição que o Náutico vai precisar passar e o torcedor entender que não vai ser fácil. Que esse encaixe, de encaixar 10 peças que chegaram, 12 peças que chegaram num time, formar um time, não é algo que você faça da noite para o dia. Eu vi muito do jogo, assim, eu acho até um pouco, não totalmente diferente de Cláudio, mas eu vi o Retrô um pouco superior, sobretudo em quantidade de lances de perigo. Tanto que, para mim, Wagner foi o melhor em campo. Porque foi decisivo, o goleiro, inclusive, que continua tendo uma enorme interrogação, mas foi em duas jogadas de Serafim pela esquerda, quase uma de Serafim pela esquerda e outra de Pedro Paulo, que ambos botaram a bola na cabeça de Mascote cabeceou e Wagner fez uma excelente defesa. No segundo tempo ele foi importantíssimo numa bola que Pedro Paulo enfiou, se eu não me engano foi para o William, o jogador que entrou no segundo tempo, e ele conseguiu, Wagner foi super atento e conseguiu antecipar. Então ele foi muito importante para segurar esse resultado para o Náutico. Em compensação, o Náutico também foi muito decisivo quando foi lá na frente. A questão dos pênaltis, quando o Náutico chegou, o Náutico conseguiu fazer essa, não vamos dizer, não criou tanto lances de perigo, de defesas espetaculares de Jean, mas em compensação o Náutico, quando chegava, conseguia criar essa dificuldade desses lances de pênaltis que aconteceram, e o juiz não marcou, e no que marcou, o Náutico conseguiu fazer. E o que eu achei também muito importante foi a leitura de dado, porque eu acho que dos 20 minutos ali do primeiro tempo, o Retrô começou a tomar conta do jogo, e o Náutico tinha uma grande dificuldade, a segunda linha, de achar os jogadores de meio de campo do Retrô. O Retrô trabalhava muito bola enfiada, bola lançada para os atacantes, para o trio da frente, e esse trio da frente conseguia segurar a bola e esperava a aproximação da linha de trás. E os jogadores do Náutico, os mesmos do Náutico, não conseguiam, de forma alguma, acompanhar essa chegada. Tinha sempre 2 contra 1 do Retrô em cima. E na volta do intervalo, Dado conseguiu enxergar essa deficiência, tanto que o Náutico, o gol logicamente ajudou no início do segundo tempo, mas o Náutico conseguiu, os 20 primeiros minutos do segundo tempo, ser um jogo tranquilo para o Náutico. O aperreio que o Náutico teve, defensivo, no primeiro tempo, muito de bola alçada, muito em cima de Anilson, no lado esquerdo, o Náutico conseguiu, sobretudo com posse de bola, e muita marcação em cima do Retrô, sufocou o Retrô na saída de bola, então o Retrô deixou de ter Ratinho, que trabalhou tranquilamente o primeiro tempo, com a bola nos pés, enfiando bola, já não teve mais essa facilidade, porque a bola estava presa entre os zagueiros do Retrô. Os zagueiros do Retrô estavam lá tentando sair, não conseguia, porque o Náutico conseguiu fazer uma marcação eficiente ali. Então o Náutico conseguiu manter essa marcação eficiente e só depois dos 20 minutos, quando o Retrô começou a mexer, e talvez o próprio Náutico cansar um pouco, novamente o Retrô encontrar algumas soluções, algumas saídas para criar algum perigo. E depois, já ali para os 35 minutos, o Náutico de novo consegue anular o Retrô e parece que não vai mais tomar o gol. Por mais que recuasse, lógico, quando você recua, você começa muitas vezes a ficar refém das obras do acaso. Mas o Retrô não estava mais com tanto perigo. O Retrô não estava mais... Rapidinho, só para falar aqui para todo mundo que está acompanhando a live e, enfim, quem está ouvindo, presta atenção que chegou nosso último participante da última partida que a gente vai analisar hoje, que foi a primeira derrota do Bahia no estadual. Não temos mais invictos no Baianão. Pedro Pereira já está aqui aquecendo. Boa noite, galera. E aí, pensando aí no que dizer para justificar esse resultado aí do Bahia City. Mas daqui a pouquinho, que a gente está ainda finalizando
esse empate entre Retrô e Náutico, mas vem aí, Jacobinense 1, Bahia 0. Pode concluir, Cauê, desculpa. E aí o Náutico consegue até criar um certo hiato de adversidade contra ele, do Retrô, a partir dos 31 minutos ali, que parece que o Náutico fica tranquilo no jogo. Só que é muito do que Glauber falou. As substituições, ao mesmo tempo que deram vitalidade ao Náutico, tiraram a experiência do Náutico, de Souza, por exemplo, de segurar uma bola, de botar a bola debaixo do braço e entender que o jogo muitas vezes não precisa a bola correr. E você tocando ali, você resolve o jogo. Então, por mais que o Náutico passou a ter mais jogadores correndo, mas às vezes você corre de maneira errada. E é nessa de correr de maneira errada que toma o gol de Albano numa jogada que vem do lado esquerdo, do ataque do Retrô, do direito do Náutico, que é um caos. O lado direito do Náutico é um caos. Porque realmente a Nilson não consegue, e ele não tem uma proteção. Diogo Ferreira hoje também foi muito mal, nem conseguiu desenvolver na frente, nem conseguiu dar um suporte ali para Nilson, e nasce de onde o Náutico vinha mais fragilizado, daquele lado do gol. E aí termina que no final não tem o que fazer, 1-1 é chorar os 3 pontos de alguma forma, que daria uma enorme tranquilidade para Dado continuar o trabalho, não que o empate faça qualquer pressão, mas como eu falei, são as gorduras que você precisa acumular para manter seu trabalho sem sufoco, manter seu trabalho sem aquelas pressões desnecessárias, já que o trabalho para o Náutico é muito para o segundo semestre. Lógico que é muito importante o Náutico terminar entre os 3 primeiros, vaga na Copa do Brasil, garantir vaga na Copa do Nordeste, lógico. Final do Pernambucano, lógico, é sempre muito importante. Mas o Náutico tem um trabalho que ele precisa achar um time para a Série C, para voltar à Série B. Então, o importante do foco do Náutico é esse. Lógico, se o ajuste estiver mais cedo, perfeito. Isso é o mundo ideal. Isso é o mundo perfeito. Mas sabe-se que é muito difícil quando você junta várias peças de um quebra-cabeça e que é um quebra-cabeça que você está, aos poucos, tentando entender quem é essa peça, onde é que eu consigo encaixar essa peça dentro desse conjunto. O Cauê, e só pegando 2 pontos aí do teu comentário, essa parte do correu errado, e é muito claro isso no gol, que o time tá todo correu tão errado que tá todo mundo dentro da área, né? Se tivesse 2, 3 saindo da área, tinha abafado o lance. E não foi uma impressão, não. As principais, o Retrô teve as principais e mais chances ainda do que o Náutico. E justamente por isso, pelo ponto que eu falei também de Souza e Matheus Carvalho, que são os principais jogadores para levar a bola para o ataque, estavam mal. Matheus Carvalho sumido e Souza também aí preso na marcação. No segundo tempo, Souza até melhorou, apareceu mais para o jogo. Mas no primeiro ele estava peça nula, né? E Matheus Carvalho também. Isso. Então, a bola não chegava muito em Júlio, né? Quando chegou foi o lance do pênalti, que ele saiu, foi até num passe nas costas da defesa. Acho que foi até de Souza o passe, ou foi de Souza ou foi de Galto, agora não lembro. Mas foi o melhor momento ali do primeiro tempo. Mas com essas 2 peças mal, o Náutico não conseguiu chegar muito ao ataque. Chegou nesses 2 momentos, um lançamento para Júlio e outro pela jogada pela lateral. De resto, foi o Retrô toda hora, se aproveitando da fragilidade do lado direito do Náutico e cruzamento. Né? Foram 3 cruzamentos na área, que 2 que Wagner fez a defesa. Ainda teve no segundo tempo também, uma que Wagner também faz uma boa defesa, sai no pé do jogador do Retrô. Mas não foi uma sensação, não. Foi isso mesmo que aconteceu, porque o Náutico teve algumas peças que trouxeram o rendimento um pouco para baixo. Mas, como é que tu falou, né? A questão das substituições acabou pesando muito a falta de experiência, o time correr errado e não segurar ali pelos minutos finais do resultado. A diferença do banco é grande, né? É justamente isso. Você, por mais que o Retrô também não seja um time rico, mas consegue ter peças que têm mais rodagem do que as peças do Náutico. E que em certos momentos isso pesa demais. E como colocasse, Matheus Carvalho hoje foi totalmente apagado. Então, num jogo no qual era muito importante você ter 2 peças, o Retrô que joga com muita linha alta,
Então era muito importante você ter as suas duas peças principais de passe longo, Souza e Matheus Carvalho, se eles estivessem em dias inspirados, e quando pegasse essa bola, resolvesse rápido e soltasse para Júlio, que é um centroavante, que muitas vezes não é nem um centroavante, é até um segundo atacante ali de área, né? É um cara que tem velocidade e explosão. Então, com certeza, ele levaria muita vantagem ali no meio, no miolo daquela defesa do Retrô. O Cauê, eu tava vendo as substituições aqui que o Náutico fez. O jogador mais velho que entrou em campo foi o Divan, que tem 24 anos. Aí entrou também Gabriel Santiago, tem 22, Caion tem 18 anos, Matheus Cocão, 20 anos, e acho que foram só, né? Acho que só foram esses jogadores. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Natan também, né? Natan tá no quarto jogo tá profissional. Base do Fluminense, né? Tá no quarto jogo profissional da vida dele. Então, assim, e o Retrô, por exemplo, colocou Giva. É um jogador já bem rodado, que entrou, acho que ele fez até uma boa jogada, entrou bem no jogo. Então, assim, só Giva já é mais velho que todos os outros jogadores do Náutico. Muito bem, já podemos passar para o pódio do bem e do mal? Tem alguma análise a mais para... Tem pedido especial aqui na live, Rafael Coelho pedindo aqui. Passe para o pênalti não marcado de Júlio foi de Anilson. Pronto. Então, o único elogio de Anilson no jogo aí. Não lembrava que tinha sido um dos meio-campistas. Não podemos ser injustos. É verdade. Mas então, vamos lá. Qual é o principal papel dele em campo? Sim, o Cauê. Vamos lá. A César quer dizer. O cara entrega todas. Não, no clássico ele fez um golaço. Não foi no clássico que ele fez aquele golaço contra o Santa. Fora da área. O goleiro ajudou um pouquinho, mas foi... Naquele negócio também tem um ponto que é bom ressaltar. O cara tá jogando de alguma forma improvisado. Não é a dele principal, né? O cara é mais lateral direito e tá, de alguma forma, se adaptando ali à função de zagueiro. E tem contato só até abril, né? Então, assim, não é um jogador que vai ficar, só se ele tiver uma virada de chave muito grande. Então, eu já teria tirado ele do time, porque hoje ele foi muito nocivo ao time. Hoje, todas as chegadas, todas as bolas de perigo do Retrô foram em cima dele. Então, hoje foi muito nocivo. Vamos lá pro pódio do bem e do mal? Quem começa? Vamos lá. Posso começar aqui? Eu vou começar pela parte positiva. Wagner... Eu só não vou colocar Wagner como melhor em campo, porque eu achei que a partida de Vilheiro foi muito boa. E eu tinha criticado o Vilheiro no outro jogo, mas hoje ele sofreu o pênalti e as principais jogadas do Náutico de ataque, as poucas jogadas de ataque que saíram no Náutico foram dele. Sofreu o pênalti, teve boa jogada pela lateral, então eu estava tentando. Ainda tem algumas tomadas de decisões ruins, mas acho que ele acabou sendo importante para o Náutico, foi decisivo no pênalti. Então fica ele como melhor. E Wagner, o segundo ali, ele fez 3 grandes defesas. Teve uma bola ali que ele deu uma espalmada na frente, que é um dos defeitos que ele tem. Foi um lance que foi marcado impedimento, mas assim, uma bola fácil que ele espalmou e espalmou para o meio, né, da área. E o gol que eu acho que era pegável. Ele toca na bola, eu acho que não chega, como eu disse no início, não foi uma falha, mas dava para pegar. Mas ainda assim, ele fica ali no pódio como segundo lugar. E aí eu acho, não sei, o terceiro lugar, acho que Júlio, as poucas bolas que chegou, acho que dá para destacar ele, porque sofreu pênalti, é um jogador que tem evoluído taticamente, protege bem a bola. Ele até pediu para bater o pênalti, mas aí Souza não deixou, acho que é questão de hierarquia. Então, Júlio fica ali no terceiro lugar, que é um jogador que tá evoluindo. E aí, até entrando no assunto de Jael, né? Jael vai ser contratado pelo Náutico, deve chegar amanhã, e o Náutico não pode deixar Jael, ele vai precisar de um tempo para entrar bem fisicamente, enfim. Mas ele não pode Jael, e mesmo se ele tiver 100% fisicamente, não pode ser um jogador para chegar e tirar a vaga de Júlio agora, não. Que aí você trava a evolução de um jogador que ninguém estava apostando tanto, e ele fez 3 gols já nessa temporada, gols importantes, 2 gols em clássico, fez o gol da vitória domingo passado contra o Atlético de Alagoinhas, então, e vem bem, assim, mesmo quando ele não faz gol, como hoje, ele fez uma boa partida. Então, o Náutico não pode travar isso colocando um jogador só porque veio de fora. Então, o Náutico tem que dar essa sequência para Júlio aí. Aí, se ele tiver mal, beleza, coloca Jael, mas o salário não pode pesar nessa escolha do Náutico de mudar o camisa 9 agora da temporada.
E aí, o pódio negativo, né? Já vou emendar aqui. Anilson, para mim, disparado, o pior jogador do Náutico. Hoje, apesar do passe, mas errou demais. Como eu disse, vou até se repetir, mas todos os jogadas perigosas do Retro foram em cima dele. Não gostei também da partida de Jean Mangabeira. Achei um pouco afobado em alguns momentos. Não, é um jogador mais pegado. Hoje não foi tanto. Deu muito espaço. E Matheus Carvalho foi sumido no jogo. Segundo jogo dele, então fica nesse terceiro lugar. Um jogador que foi importante, participou de todos os gols do Náutico, até o jogo contra o Atlético Alagoense. Nos últimos 2 jogos ele não vem bem, então vou fechar esse pódio. Todos os outros jogadores fizeram uma partida mediana assim do Náutico, nenhum grande destaque negativo, nem positivo, todo mundo ali na média. Cauê. Eu vou entre os melhores. Vou de Wagner, Vileiro de segundo e Diego Matos, que no primeiro tempo eu gostei dele, no segundo tempo ele deu uma apagada, mas no primeiro tempo eu acho que ele foi bem, era uma válvula de escape boa ali com o próprio Vileiro. O Náutico conseguiu, por aquele caminho, traçar alguns pontos positivos pro time ali na produção ofensiva. Dos negativos, Anilson disparado, até porque eu acho que Anilson até o conjunto da obra, não foi somente esse jogo. Eu acho que Anilson vem numa sequência de jogos ruins e que hoje, mais uma vez, reforçou a visão que eu já tinha dele. Depois Matheus Carvalho, sobretudo porque o Náutico, pela carência que o Náutico tem e pelo como o Náutico monta o seu time, Matheus Carvalho é uma peça preponderante. Então, quando ele simplesmente se anula nesse jogo, ele mata o time ofensivamente. Porque ele precisa. Júlio é um cara que praticamente fica isolado ali na frente, o Pervileiro cai pelos lados, então fica ali na frente precisando de uma bola. E a bola tem que partir ou de Souza ou de Matheus Carvalho. E Matheus Carvalho hoje simplesmente parecia que ele não entrava em campo. Se você disseste que Matheus Carvalho não foi escalado hoje, ninguém iria dizer, não, vi em campo. Não esteve presente. E o terceiro nome, Diego Ferreira. Eu acho que de alguma forma corroborou para o buraco do lado direito, em cima de Anilson. Por mais que a função dele fosse mais na segunda linha, mas ele é um lateral direito e aí ele precisa de alguma forma resguardar. Matheus Serafim deitou e rolou por aquele lado, o lateral esquerdo também fazendo dobradinha junto com o Matheus Serafim, por ali, e parecia que o Náutico não tem lateral direito. Então eu fecho meu trio por aí.